Olá, irmão, graça e paz, tudo bem? Irmãos, a respeito da lição aí, a respeito da nossa identidade pentecostal, né? Que hoje em dia tem muitas coisas sendo pregadas aí contrária à palavra de Deus, contrária àquilo que nós aprendemos. Se nós um dia negarmos a essa doutrina do batismo do Espírito Santo, dos dons espirituais, né? Nós vamos negar a nossa própria fé naquilo que nós cremos desde da nossa conversão. Então, é importante prestar muita atenção a esse respeito, porque esse é um tema muito sensível e que muitas pessoas acabam pervertendo o seu significado. A Bíblia é lógica e clara em dizer a respeito do batismo do Espírito Santo, que foi prometido em Joel. Depois foi confirmado isso pelo Senhor Jesus, para que os discípulos ficassem em Jerusalém, né? Até que do alto eles fossem revestidos de poder. Que está em Lucas capítulo 24 e versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então isso aí já é uma promessa do Senhor Jesus, falando a respeito do que Joel tinha prometido. A promessa, eis que vos envio a promessa do meu Pai. Então o Senhor Jesus já estava ali confirmando a palavra dos profetas, de Joel, né, até mesmo de Isaías 44:3 também, que fala que Deus ia derramar água sobre o sedento, torrentes de água, né, na terra seca. Ele derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então a Bíblia, ela inteira vem dizendo sobre o batismo do Espírito Santo. Até que um dia se cumpre lá, né, em Atos, onde Pedro acaba ali citando a passagem também de Joel. E muitas pessoas, irmãos, entram, que nem questão do calvinismo mesmo, eles entram nessa questão que o batismo do Espírito Santo foi somente para aquela data, para aquele povo, que o falar em língua foi somente para aquelas pessoas que estavam ali, né, de início, pessoas que vieram, judeus de outras localidades, que falavam outras línguas, e que foi para aquelas pessoas ouvirem, né, as boas novas do Senhor nas suas próprias línguas. Sim, senhor, também foi esse o motivo, para as pessoas ouvirem, sim, as boas novas nas suas próprias línguas, mas não está ali focado somente nisso, tá? Não está focado somente nisso. O falar em língua, irmãos, aqui para a gente já especificar, não é como que eu posso dizer aqui? Não é a parte mais importante. Mais importante é você receber o batismo com o Espírito Santo. Porque você recebeu o batismo com o Espírito Santo, você é renovado, você é revestido de poder. A Bíblia fala, até que do alto sejais revestido de poder. Então o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. E aí, irmãos, tem aquela pergunta, mas eu sou crente há tantos anos e nunca falei em língua. Será que é porque eu não sou batizado com o Espírito Santo? Não. Não podemos confirmar, ou melhor, confundir as coisas. Você ser batizado com o Espírito Santo, quando você aceita a Cristo, quando você se converte, crê no Evangelho, você automaticamente recebe o Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo morando dentro de você. É ele que te impulsiona, né, para viver conforme Deus quer, para fazer conforme Deus quer. É o impulsionamento do Espírito Santo. Então você tem esse Espírito dentro do seu coração, habitando dentro de você, te orientando, te capacitando nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você precisa de força e de coragem para praticar, para fazer a obra e a vontade de Deus. Porém, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, um revestimento do alto, onde o crente recebe o poder do Espírito Santo. E ele automaticamente, como um dos, não é só esse, mas
das evidências é o falar em língua. Então, aí é bíblico isso daí. É bíblico. Todas as vezes que as pessoas receberam um batismo com o Espírito Santo, eles falaram em língua. Realmente, como os discípulos, Filipe, né, pregou lá em Judéia. E eles receberam o Senhor Jesus, creram e foram batizados. Porém, veja que eles não receberam o batismo com o Espírito Santo. Depois que Pedro e João desceram lá, perguntou para eles se eles tinham já recebido o batismo com o Espírito Santo, que está em Atos capítulo de número 8, versículo 14 e 17, que diz assim, ó, Samaria, ou melhor, era de Samaria. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Veja aí, eles tinham se convertido, tinham crido no nome do Senhor, né? Só que eles não tinham recebido o Espírito Santo. O que precisou? A imposição das mãos, né? É recebido pela imposição das mãos dos apóstolos. Então veja que necessita sim, porque Felipe pregou o evangelho. Eles receberam a Cristo, creram em Cristo, porém não receberam o batismo com o Espírito Santo. E a pessoa que recebe a Cristo, crê, eu torno a falar novamente, se eles receberam a Cristo, se eles crerem em Cristo, é porque eles têm o Espírito Santo dentro deles. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então veja que tem essa diferença. Existe a necessidade de nós buscarmos, porque às vezes nós estamos há 10, 15 anos e não recebemos o batismo, o revestimento de poder. Mas nós já temos o Espírito Santo. Mas é necessário nós orarmos, buscarmos, intercedermos para que Deus venha nos batizar. Por isso que temos que pagar o preço nessa parte aí. Por quê? Porque os discípulos pagaram, eles oraram, eles buscaram, unânimes, né, constante ali, unidos. E aí houve o derramado do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e através das imposição de mãos, os outros que recebiam também a imposição de mão eram batizados pelo Espírito Santo. Então há necessidade de buscar. E veja também uma outra forma, ou diferentemente do que aconteceu no caso aqui em Samaria. Aconteceu também na cidade de Éfeso, né? O Apolo foi lá pregar, pregou a Cristo e expôs com exatidão o caminho, expôs com perfeição, né, a Cristo, ensinou ali perfeitamente, ele sabia, ele tinha intelecto. Como hoje nós vemos que tem muitas pessoas cristãs que vão ser salvos, né? Vão ser salvos aí na questão dos calvinistas, eles vão ser salvos. Eles têm bastante intelecto, como nós vemos aqui na figura de Apolo. É exatamente isso. Apolo também tinha muito intelecto. Apolo também conhecia bem o caminho da fé, o caminho de Jesus. Ele expôs com exatidão aqueles ouvintes que creram. Eles creram e foram batizados com o batismo de João. Porém, irmãos, eles não receberam o batismo com o Espírito Santo. Assim também no caso de Apolo, né? Como era o caso aqui, olhando por a forma que Apolo pregava, a sua eloquência. Mas aquelas pessoas de Éfeso não receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles foram receber, sabe quando? Quando o apóstolo Paulo chegou. O apóstolo Paulo chegou lá, em Atos capítulo 19, versículo 2, e disse assim: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E aí eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Veja aí. Então, eles eram salvos? Sim. Eles creram? Sim.
E o que estava faltando? O batismo com o Espírito Santo. Mas se eles não fossem batizados com o Espírito Santo, eles iam ser salvos, sim. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo. Por quê? Porque eles tinham se arrependido. Mas era necessário que eles recebessem, era uma bênção de Deus para a vida deles, eles recebessem o batismo com o Espírito Santo, irmãos. Então veja que quando Paulo orou, eles receberam, eles foram batizados, veio sobre ele o Espírito Santo e eles falaram em línguas e profetizaram. Veja aí, profetizaram. Segundo mais um das evidências do batismo com o Espírito Santo. Falar em língua, profetizar, é o que Joel profetizou, né? Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? E vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Então, meu querido, para quem é essa promessa? Para todos. Mas era só para o final lá, ou no início? Não, era para todos. Como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa, olha, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Viu aí? Não é só para eles lá. Não foi só no dia de Pentecostes. É para todos quantos o Senhor chamar. A todos os que estão longe. A todos os que creem. O que tem que vir da nossa parte é o preço que nós temos que pagar orando, pedindo, intercedendo. Deus batiza. Deus me deu o dom. Deus me dê o poder, Senhor. Me batiza com o teu Espírito Santo. E através da vida de um, Deus age na vida do outro, através da imposição de mãos, como foi o caso da igreja aqui no Brasil, né? Daniel Berg, Gurnaving vieram inflamados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, e assim se alastrou a doutrina da pentecostal, né? Que é do dia de Pentecoste. Então, irmãos, não devemos confundir, não devemos deixar se levar por a doutrina, né, de outras denominações. Se eles não creem, amém, nós também não podemos julgar. É eles que não vão experimentar essa graça que Deus nos dá, porque é extremamente bom, né? É um poder a mais, uma força a mais para nos capacitar. E nós temos que buscar. Nós temos que buscar cada dia, cada manhã. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito. E essa palavra, enchei-vos do Espírito, é a gente encher diariamente. Temos que buscar o renovo do Espírito Santo diariamente em nossa vida. Então, você está incluso nessa promessa. É para você também. Para que você seja revestido de poder. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.